Saudações a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ikhwatal muslimin. Estamos mais uma vez aqui com mais um capítulo do nosso estudo da corrupção ortodoxa das escrituras cristãs. Hoje, se Deus quiser, vamos abordar o tema, o cânon das escrituras cristãs e o debate hermenêutico. Vamos tentar compreender como foi esse processo de formação das escrituras, desse conjunto de livros que veio a se chamar Novo Testamento. Quando isso aconteceu, qual foi o contexto, qual foi o propósito. Então vamos lá. Cânon das Escrituras. Como foi nos primeiros séculos? Será que os primeiros cristãos tinham os livros que se tem hoje? Tinha a Bíblia normal, como os cristãos levam hoje para cima e para baixo a Bíblia, composta de Velho e Novo Testamento? Será que aquela tal da igreja primitiva tinha o mesmo livro, era fundada no mesmo livro, nos mesmos princípios, na mesma doutrina que os cristãos, de forma geral, hoje são fundados? Vamos tentar compreender isso. Os primeiros cristãos já possuíam um grupo de livros que consideravam oficiais, a saber, as escrituras judaicas, ou pelo menos uma grande parte delas, pois este cânon não havia sido finalizado no primeiro século, ou seja, os primeiros cristãos sequer tinham o tal do Velho Testamento pronto, finalizado, canonizado como se tem hoje. Então, nem esse cânon do Antigo Testamento, como é chamado, ou Tanar, como é chamado entre os judeus, nem esse bloco, nem esse conjunto de livros tinha sido ainda finalizado, oficializado como escritura divinamente inspirada. No início do movimento cristão, já no período do Novo Testamento, alguns dos seguidores de Jesus começaram a considerar os seus próprios ensinamentos como tendo uma autoridade igual à das Escrituras. Os grupos cristãos existentes no primeiro século já consideravam, além dessa parte das Escrituras judaicas, consideravam seus próprios escritos, seus próprios ensinamentos como tendo uma autoridade igual à das Escrituras. Certo? Isso, se a gente for comparar com o Islã, isso é uma heresia, certo? É algo abominável e inaceitável. Porque Deus Altíssimo, Ele mesmo escolhe os seus mensageiros e entrega a mensagem aos seus mensageiros com sinais óbvios, claros, para que, a partir da investigação desses sinais, investigação da mensagem, a gente possa ter segurança de que aquela mensagem fora revelada por Deus Altíssimo. Então, é nessa mensagem que a gente vai se prender, é essa mensagem que a gente vai usar como fundamento para desenvolver a nossa religião, a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa ideologia, e não nas nossas próprias palavras. E foi exatamente aqui que consistiu o desvio dos primeiros cristãos, que na sua originalidade, ou seja, aqueles que seguiam diretamente a Cristo, eles eram os muçulmanos. Eles começaram a se desviar justamente por não terem, em primeiro lugar, preservado a mensagem do profeta, alaihi salam, e começaram a considerar os seus próprios ensinamentos como tendo uma autoridade igual à das Escrituras. E as palavras de Jesus, alaihi salam, foram usadas para resolver questões teológicas e práticas nas primeiras comunidades cristãs e foram ocasionalmente qualificadas como as Escrituras antes do final do primeiro século. Dessas palavras que subsistiram, não se sabe exatamente o quanto delas é original e o quanto delas recebeu algum tipo de deturpação. Se a gente pegar hoje os próprios livros que compõem os 4 evangelhos escolhidos, a gente percebe ali que as palavras mesmas atribuídas a Isa ou Jesus alaihi salam compõem uma parte muito pequena
daquilo que foi edificado como evangelho. Então, mesmo nesse evangelho, tem uma pincelada só do que seriam palavras diretamente ditas por Jesus alaihi salam. Da mesma forma, os escritos do apóstolo Paulo receberam status de autoridade em alguns círculos, onde foram classificados de forma semelhante às escrituras. Aqui reside um outro problema gravíssimo. Por quê? Porque apóstolo Paulo, apesar de ter sido contemporâneo de Jesus, não foi por ele escolhido enquanto discípulo. Não obstante, ele arrogou para si mesmo o status de apóstolo como aquele que foi o principal elaborador da doutrina cristã, superando inclusive os discípulos que conviveram 3 anos diretamente com Cristo, recebendo as informações e os ensinamentos diretamente dele. Então, chega uma terceira pessoa que nem fez parte diretamente do ensinamento de Jesus, alaihi salam, e ele simplesmente trouxe para si esse status de o principal elaborador da doutrina cristã. E pior que não foi nem com base em nenhum escrito que Jesus, alaihi salam, tivesse deixado. Pelo menos dizer, olha, os discípulos estão divergindo do texto expresso deixado por Jesus, então o apóstolo Paulo poderia funcionar ali como uma espécie de o restaurador, né? ou aquele que iria combater a heresia, eventualmente disseminada por aqueles discípulos infiéis. Mas não teve nem isso. Ele não elaborou a doutrina com base no escrito ou nas palavras expressas que Jesus alaihi salam teria dito. Não, ele elaborou a doutrina dele com base nos seus próprios escritos. Assim, mesmo durante o período do Novo Testamento, alguns cristãos começaram a adotar um novo conjunto de autoridades. Jesus e seus apóstolos seriam colocados em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Não é por acaso que o Novo Testamento eventualmente incorporou os evangelhos e os escritos apostólicos, no caso de Paulo e outros. Aqui, Evangelho de Jesus, o autor colocou mais, a rigor, os evangelhos não foram palavras diretas escritas por Jesus alaihi salam. Os evangelhos são supostamente, são dos seus discípulos ou de algumas pessoas que presenciaram alguns fatos. E mesmo essa autoria não se tem uma certeza assim qualificada de que corresponda, né, àquela autoria que aparece do livro, corresponda exatamente à pessoa a qual se refere. Então, qual foi o critério para a canonicidade? Qual foi o critério para se elencar um conjunto de livros como algo inspirado por Deus, algo divino, algo que deveria servir para a orientação dos crentes? Um dos principais critérios aplicados para determinar se um escrito poderia ser considerado canônico era se era apostólico, significando, no mínimo, que poderia ser razoavelmente atribuído aos apóstolos de Jesus alaihi salam ou aos seus aliados próximos. Então, esse era o primeiro critério apresentado, a sua historicidade, digamos assim. Vamos averiguar se esse livro pode razoavelmente ser atribuído a alguns dos escritores mais remotos, mais antigos. Aqui tem um ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que pelo menos se teve uma preocupação de um dos critérios ser uma pesquisa histórica, ou seja, saber se aquele livro tem algum rastro, certo, de autoria, de confiabilidade, de autoridade daquele que escreveu. Ou seja, aquele que escreveu deveria ter tido uma experiência mais próxima possível da fonte do conhecimento, que no caso teria sido o profeta Jesus alaihi salam. Mas eu digo que é só em parte um critério positivo, porque
Porque ao se adotar esse critério, consta que a preocupação era saber sobre o seu caráter apostólico, ou seja, se ele poderia ser atribuído aos apóstolos. Automaticamente a gente tem uma confissão de que aquela mensagem entregue por Jesus, alaihi salam, ela já tinha sido inevitavelmente perdida. Então, nem se importava com isso. Isso já estava além da possibilidade. Tentar resgatar aqueles escritos diretamente ditados por Jesus, alaihi salam. Não tinha. Então, como a gente não tem, a gente vai tentar uma fonte não primária, mas sim secundária, que seriam os apóstolos. O outro requisito foi a ortodoxia do escrito. Muito interessante, por quê? Porque existiam escritos que tinham essa autoria apostólica, que tinham o critério da historicidade, que tinham uma confiabilidade razoável a respeito da autoria apostólica. Mesmo assim, o escrito não foi aceito porque contrariava a ortodoxia, ou seja, contrariava a doutrina do grupo predominante que queria se impor como o ortodoxo, como o efetivo representante da igreja ou dos ensinamentos de Jesus, alaihi salam. O bispo ortodoxo Serapion, que inicialmente permitiu a leitura do Evangelho de Pedro em suas congregações, rescindiu sua decisão assim que leu o livro por si mesmo e viu nele uma cristologia herética. Veja, o Evangelho de Pedro. Pedro nada mais é do que aquele discípulo que esteve diretamente com Jesus, alaihi salam, segundo os evangelhos, e que teria recebido de Jesus aquela promessa de ser a pedra, né, sobre a qual a igreja iria ser firmada, estabelecida. Então, se Pedro tinha uma cristologia herética, bem, aí a gente pode começar a duvidar da ortodoxia, da cristologia do grupo que estava estabelecendo o critério de escolha dos evangelhos. Sendo assim, como fica a reivindicação da sucessão apostólica? Pensava-se que essas igrejas haviam sido estabelecidas pelos apóstolos, que nomearam seus líderes, dotaram-nos de autoridade e legaram-lhes seus próprios escritos. Mas se os escritos que remetem diretamente ao apóstolo, ele contraria o ensinamento daquele grupo que alega ser o representante, ser o sucessor apostólico, tem alguma coisa errada. Como é que aquele escrito direto do apóstolo pode estar destoando do ensinamento oral passado por esse mesmo apóstolo e supostamente preservado de forma intacta pelo grupo que quer se estabelecer como ortodoxo? Irineu, por exemplo, um aliado autoconsciente de Justin, mas escrevendo cerca de 30 anos depois, abraça o Antigo Testamento e insiste com alguma veemência que 4 evangelhos pertencem às Sagradas Escrituras: Mateus, Marcos, Lucas e João, e que esse número é fixo por natureza, porque, afinal de contas, existem 4 ventos e 4 cantos da terra sobre os quais o cristianismo se espalhou e, portanto, necessariamente 4 pilares, os evangelhos sobre os quais ele é constituído. Veja só qual foi o tipo de argumento e o tipo de critério usado para defender a escolha, por exemplo, do número 4, sendo 4 evangelhos. Por que 4, se existiam dezenas? Por que se escolher apenas 4 e não 1, 2, 10, 7? 7 não seria supostamente o número da perfeição? Mas por que 4? Veja a fragilidade. Veja a fragilidade desse argumento. Certo? É aquele tipo de argumento que qualquer número poderia ser defendido. Por exemplo, poderia se falar, não, é um evangelho só porque existe só um Deus.
Então, necessariamente, deve ter um evangelho só. Ou pode ser 3. Por quê? Não tem a doutrina da Trindade? Então, porque Deus seria Subhanallah trino, tem que haver necessariamente 3 evangelhos. Mas aí escolheu 4, por quê? Norte, Sul, Leste e Oeste. Por que não falar 7? 7 porque 7 foi o número de dias que Deus Altíssimo usou para criar o mundo e todas as coisas que nele existem. Então são 7 evangelhos e por aí vai. Então é o tipo de argumento que não tem fundamento nenhum e se percebe que tem como critério questões totalmente aleatórias. Agora, tão importante de qual foi o critério para se estabelecer o cânon é a motivação para tanto. Então, qual foi a motivação para a formação do cânon? Por quê? Os primeiros cristãos, a gente está falando não de 1, 2, 3, 5, 10 anos, depois da missão de Jesus, alaihi salam. A gente está falando de séculos. Passaram várias décadas e os cristãos, de forma geral, não entendiam que havia um cânon. Não havia um cânon do cristianismo. Não havia um conjunto de livros considerados sagrados. Essa ideia não passava pela cabeça dos primeiros cristãos. Mas em um dado momento começou-se a ter essa compreensão. Olha, precisamos de um cânon. Precisamos de um conjunto de livros sobre os quais a gente possa fazer uma reivindicação de legitimidade da nossa religião. Mas o que motivou isso? Foi justamente a luta para autorizar um sistema ortodoxo de teologia que motivou o movimento em direção ao cânon, em primeiro lugar. Então, a luta para autorizar um sistema ortodoxo de teologia. Existiam vários grupos divergentes, cada qual entendendo a cristandade sob uma perspectiva diferente. Vimos lá no primeiro vídeo que existiam desde aqueles cristãos que compreendiam que Deus era único e que Jesus, alaihi salam, era só um profeta e que Jesus não havia morrido, mas havia ascendido aos céus. E também existia, por outro lado, outros grupos que entendiam que existia uma pluralidade de até centenas de deuses e que Jesus também era Deus e entre o Filho de Deus e todas essas coisas. Portanto, a principal motivação para se formar um cânon foi para legitimar um sistema de crença, certo? Já existia aquela crença, então o principal objetivo foi: vamos escolher e legitimar um determinado conjunto de escritos para que a gente possa se apoiar neles a fim de legitimar esse nosso sistema de teologia. A ascensão do cânone cristão representa, assim, uma das armas do arsenal ortodoxo, utilizada para estabelecer a visão ortodoxa do cristianismo, com a exclusão de todas as opiniões concorrentes. Foi isso. Existiam diversas opiniões concorrentes e divergentes a respeito do que era de fato o cristianismo. Então, um grupo que se estabelecer como ortodoxo e dar por fim a todos os outros grupos e todas as outras visões distantes de cristianismo. Para tanto, eles precisavam de uma arma, de algo sobre o qual se firmar e algo que pudesse, muito além de meras palavras e argumentos, mas pudesse ser algo assim objetivo que pudesse ajudar na reivindicação da autoridade ortodoxa, da autoridade e da legitimidade dos seus próprios ensinamentos. Além dessa escolha, vimos que a elaboração do cânon foi uma das armas do grupo que se estabeleceu como ortodoxo. Mas escritos por si só não são suficientes. Eles precisam ser interpretados.
E quais serão os critérios que vamos usar para essa interpretação? Bem, aí a gente vai ter um conflito entre exegese literal e a alegórica. Para os proto-ortodoxos, vimos que os proto-ortodoxos foi aquele grupo que veio no decorrer dos séculos a se estabelecer como grupo ortodoxo, ou sendo aquele que se estabeleceu, que se firmou sobre todos os outros. Então, para os proto-ortodoxos, havia a primazia do sentido literal, sempre que tal sentido era possível. Opuseram-se ao uso da alegoria quando esta acarretava significados ao texto que as escrituras, quando interpretadas literalmente, rejeitavam explicitamente. Ou seja, se a interpretação alegórica me der um resultado que vai colidir com outro texto, interpretado esse outro texto literalmente, vai colidir explicitamente com a interpretação literal de um outro texto, então essa interpretação alegórica não vai ser usada, não vai ser aceita. Ocorre que o que mais tem, mesmo da doutrina que veio a se estabelecer ortodoxa, o que mais tem é esse conflito dessa interpretação alegórica colidindo incessantemente com textos que expressamente dizem outra coisa. Um exemplo claro: não temos em nenhum lugar, mesmo dos escritos selecionados, não temos em nenhum lugar uma citação expressa que Deus é trino, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que essa trindade constitui a essência de um único Deus. Essa conclusão só pode se chegar recorrendo-se a alegorias. Só que essas alegorias, por exemplo, elas vão colidir expressamente com o texto de Deuteronômio 6,4, no qual diz: Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ou seja, escuta Israel, Yahuwah é nosso Deus, Yahuwah é um. Então, esse texto é muito interessante porque, diferente de outros versículos, como por exemplo, Gênesis 1:1, que fala Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse primeiro versículo de Gênesis, usa a palavra Elohim para se referir a Deus. Elohim é uma palavra no plural, que quer dizer os poderosos. Agora, o texto de, por exemplo, Deuteronômio 6,4 não diz Elohim. Escute Israel, Elohim é nosso Deus. Mas Shema Israel, Yahuwah, aí usa o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, que aí já está no singular. Yahuwah Eloheinu, ou seja, usa o termo no singular mesmo, para não deixar nenhuma sombra de dúvida da unicidade absoluta de Deus. Mas vamos lá. Mesmo aqueles pais que insistiram mais vigorosamente em interpretar os textos literalmente, aplicaram a exegese alegórica quando convinha aos seus próprios interesses. Aqui os pais, no caso, a gente vai entender que são os pais da igreja, né? Aqueles fundadores da igreja, aqueles do partido ortodoxo ou proto-ortodoxo. A tática largamente usada para a defesa dos seus próprios pontos de vista era a existência de uma tradição oral secreta revelada por Jesus, alaihi salam, depois da ressurreição, que funcionava como uma chave de interpretação para seus escritos. E aqui entra o problema da falsificação. Então, uma vez tendo estabelecido um cânon, um conjunto de livros que pudesse, da forma mais próxima possível,
ratificar as suas próprias doutrinas, com a exclusão de todos os outros textos, ainda que com alguma autoridade histórica pudesse, de alguma forma, contrariar as suas doutrinas. A doutrina ortodoxa cristã é tão contraditória, é tão sem fundamento, que mesmo esses textos pinceladamente escolhidos, mesmo eles, em algum ponto, desmentiam as suas doutrinas. Como, por exemplo, a gente tem o versículo que fala que Jesus alaihissalam disse aos seus discípulos que não sabia a hora do juízo final. Uma prova clara e incontestável da ausência de divindade em Jesus alaihissalam. Outro texto que diz que Jesus, ao jejuar no deserto, teve fome. Outra prova cabal de que Jesus não era um Deus. Certo? Porque é incompatível com o conceito mesmo de Deus a falta do conhecimento de todas as coisas e a necessidade de nutrição. Então, tivemos esse primeiro expediente, que foi a adoção de um cânon, se escolher a dedo escritos que iriam compor a biblioteca, digamos, sagrada. Não sendo isso suficiente, se estabeleceu regras exegéticas e se justificou, né, as suas escolhas arbitrárias e aleatórias de interpretação com base numa suposta tradição oral secretamente passada por Jesus alaihissalam, que só eles sabiam por que um texto tem que ser interpretado literalmente e o outro tem que ser interpretado alegoricamente. E por que não o contrário? Não, porque só a gente tem a chave secreta de interpretação dessas escrituras. Então, além desses dois expedientes, ainda teve um terceiro expediente, que foi a falsificação mesmo de alguns escritos. As evidências sugerem que a prática de falsificação foi notavelmente generalizada e que todos os lados, inclusive os primeiros representantes da ortodoxia, eram ocasionalmente sujeitos à falsificação. Ou seja, não só o grupo, digamos, proto-ortodoxo falsificou as suas próprias escrituras, mas também os outros grupos considerados por eles heréticos também falsificavam alguma coisa. Ou seja, estava todo mundo ali dando uma pequena melhorada, um pequeno aprimoramento no texto para que o texto pudesse ser mais bem compreensível, de acordo com a sua própria visão. Então, conclusão. Ao contrário do mundo cristão moderno, que em geral conhece apenas 27 livros do período cristão primitivo, este foi um mundo que viu evangelhos, atos, epístolas e apocalipses apostólicos às dezenas, a maioria deles pseudônimos, quase todos eles no final do século II e além. O cânon cristão não é composto rigorosamente de ditos de Cristo, mas sim de diversos escritos de autoria muitas vezes incerta. O cânon cristão surgiu da necessidade de se combater doutrinas consideradas heréticas. Portanto, a conformidade de um escrito com uma doutrina já em curso foi um critério essencial para a canonicidade do escrito, ainda que fosse de origem remota. Isso nos mostra que as escrituras que foram formadas com base numa doutrina, e não a doutrina que foi formada a partir do texto. Por isso, não faz sentido alguém querer contestar a doutrina da igreja com base nos escritos. Tem que ser o contrário. Por quê? Porque não foi a doutrina que foi feita a partir do texto, mas foi o contrário. O texto que foi escolhido com base numa doutrina pré-estabelecida. Por isso, a gente não pode criticar a doutrina com base no texto, mas tem que criticar o texto com base na doutrina. Olha, esse texto aqui contraria a doutrina. Por quê? O que foi a base foi a doutrina. E da onde se tirou essa doutrina? Da cabeça dos caras que queriam estabelecê-la.
Então a gente não tem nenhuma evidência de que a doutrina estabelecida como cristã, ela foi resultado direto dos ensinos de Jesus, alaihi salam. Muito pelo contrário, todas as evidências que a gente tem é que esses ensinos, em muito, se perderam e que do embate desses grupos é que acabou se estabelecendo o que entendemos hoje como cristianismo. Então, por hoje é isso. Agradeço muito a presença de todos. Até a próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.